Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando a nossa aula de processo administrativo. Na aula anterior, nós vimos o processo da ferramenta, a função planejamento. O planejamento, com certeza, é que está sendo mais cobrado ultimamente. Tá? Hoje, aliás, sempre foi mais cobrado. Agora, ultimamente, a função que está sempre sendo cobrada é a função controle. Tá? Principalmente pela banca FCC, a banca FCC, que é a Fundação Caio Chagas. Agora, a gente vai abordar a segunda fase, a segunda função do processo administrativo. Então, primeiro você planejou, você definiu o que você quer, você definiu o rumo, as suas metas, objetivos, diretrizes, as políticas, não é isso? Agora a organização sabe o que quer. Nós vamos para a segunda função, que é a organização. É o que? Organizar de fato, de direito à organização. É você definir a estrutura de comando, é você definir o organograma, a responsabilidade, as tarefas. Essa é a atividade do quê? É a atividade do organizar, que é a segunda fase. É importante? Sim, claro, importantíssimo. Então, primeiro, você define aquilo que você deseja. Agora você vai definir os meios que você tem à sua disposição para você o quê? Seguir em frente. Isso faz parte da fase organização. Ok. Faz parte do nosso processo cíclico. Né? Um ciclo constante do processo administrativo. Temos dois entendimentos quando a gente fala em organização. Primeiro entendimento. É unidade ou entidade social. Ela é formal. É a divisão racional do trabalho, organograma, a parte legal, oficial, a informação, relacionamentos interpessoais, relações sociais. Então, é a entidade. Você vai organizar essa entidade. A principal tarefa disso, gente, chama-se o quê? Chama-se estrutura organizacional. Estrutura organizacional. Então, na estrutura organizacional, é o local aonde a gente nós iremos mais trabalhar o quê? A função organização. E sobre esse assunto de estrutura organizacional, a próxima aula que nós vamos ter, a primeira aula, claro, que é a teoria geral da administração, que são os grandes pensadores da administração. Depois, na parte da administração geral, nós vemos com essa matéria o processo administrativo. Depois do processo administrativo, a gente trabalha estrutura organizacional e aí nós temos os demais assuntos inerentes. Então é o seguinte, primeiro a gente vai trabalhar essa entidade social aqui. É o quê? A estrutura organizacional. O segundo é a função administrativa de organizar, adequar e ordenar as atividades das pessoas e recursos. Então, na função, nós vamos organizar a entidade em si. O principal assunto, a principal ferramenta para organizar a entidade chama-se estrutura organizacional, onde a gente vai aprofundar bastante esse assunto. E depois, a função organizar em si, que é a função que você vai adequar e ordenar as atividades. Por exemplo, você tem uma equipe com 15 pessoas na sua unidade. Já foi feita a estrutura organizacional, a caixinha, está lá, pronto, o chefe, o responsável por aquela entidade. Quando você montou no organograma a caixinha, definiu lá o responsável, você está cumprindo a primeira etapa, que é a unidade ou entidade social, a unidade de trabalho. Depois, você pega lá a sua força de trabalho, você tem 10 pessoas. Das 10 pessoas, você vai falar assim, fulano e ciclano vão fazer tal coisa, você faz tal coisa. Você está o quê? Organizando. Esse trabalho de distribuir as tarefas para as pessoas também faz parte da função organização. Depois que você organizou a função administrar, dividiu o trabalho, passou as responsabilidades, você vai para a próxima etapa, que essa etapa agora é só para aquele cara lá que vai o quê? Quem vai coordenar, quem vai liderar, que é a direção, é o comando. Então, primeiro você planeja, segundo você organiza tanto a parte de burocrática, de criar as caixinhas, quanto a parte de você criar lá, definir quem é quem vai fazer tal coisa. Depois você vai fazer cumprir.
de acordo sempre com o seu planejamento, o que você espera, e com os recursos que você organizou para atingir seu objetivo. Você vai para a terceira fase, que é o controlar. E na quarta fase, você vai comparar que aquilo que foi planejado, daquilo que você dirigiu, daquilo que você produziu, se você conseguiu cumprir os resultados. Pronto, acabou. Só isso, professor. Então, estrutura organizacional. Papo reto com vocês. Desse assunto da organização, o mais importante de todos, chama-se estrutura organizacional. Então, como é que eu vou fazer, professor? Você vai assistir todas as aulas normalmente. Processo administrativo, noções iniciais, a parte 1, planejamento, organização, direção e controle. Fechou. Depois você vai assistir a aula de estrutura organizacional. Que essa ferramenta estrutura organizacional, ela que vai trazer mais elementos de organização para a organização. E como o nosso foco é concurso, eu não quero prestar consultoria para vocês, eu quero deixar vocês preparados para concurso público, é o seguinte, é a que mais cai. É a parte da estrutura. Então, estrutura organizacional. Então, você vai ter que fazer um estudo complementar, cara. Não tem jeito. Você vai terminar a aula e você vai assistir a nossa aula aqui de quase 2 horas de estrutura organizacional. E sobre essa aula aqui, eu tenho que falar para vocês um merchan. Não tem jeito. Esse assunto aqui sempre cai em concurso público, cara. Então, eu ia lá e o professor se esforçava, ele preparava a aula, para vir a prova. Aí eu olhava assim para essa prova e eu olhava assim, essa questão aqui, com a aula que o professor deu, o aluno não conseguiria resolver essa questão. Eu ficava pé da vida. Aí, claro, depois dessa experiência negativa, eu absorvia esse conteúdo e trazia para a aula. E passava de novo. Aí vinha outro concurso, outra questão. Até que um belo dia, o professor conseguiu identificar um livrinho que já saiu de edição, faz tempo, onde as principais bancas do CESP, da ESAF e da FCC utilizam essa referência bibliográfica para fazer essas questões de prova. Isso é estudar na fonte. Pronto. Aí eu preparei a aula novamente, tá certo? E depois que eu fiz esse upgrade da aula, eu falo para vocês que essa aula ficou uma aula de excelência, onde os alunos agora, aí, gente, eles ficam super preparados. Então, só para completar para vocês vão ter que terminar de assistir essas aulas e você vai ter que fazer um estudo complementar de estrutura organizacional, porque essa ferramenta de estrutura organizacional é a mais cobrada. Ok? Fechou? Por hora, você tem que saber que estrutura organizacional, definição da estrutura organizacional, e vai estar na segunda fase, a segunda função do processo administrativo, que é organização. Lá na estrutura, nós vamos explicar para vocês. Representa a forma como as atividades são divididas em departamentos, organizadas e coordenadas, incluindo, em especial, a divisão das tarefas, hierarquia, responsabilidades e comunicações. Pronto, exatamente isso, a parte da organização. Então, uns produtos que irão ser produzidos pela ferramenta estrutura organizacional atividades são divididas, organizadas. Então, atividades divididas, atividades organizadas, coordenadas, incluindo em especial a divisão das tarefas, a definição da hierarquia, a definição da responsabilidade e a comunicação organizacional. Ou seja, fundamental, não existe organizações sem essa estrutura. Na parte de estrutura organizacional, vamos descobrir o seguinte, que todas as organizações, elas são compostas por pessoas, né? Não existe organização sem pessoas. E as pessoas, como é um ser complexo, as pessoas passam a trazer elementos subjetivos. Então você vai ter 2 estruturas organizacionais para serem organizadas em todas as instituições. Você tem aquela estrutura formal, que é aquela parte visível, tá certo? E você vai ter os aspectos ocultos, ou seja, os aspectos informais. Assunto esse também abordado na aula de estrutura organizacional. Só para a gente fechar aqui.
Existe uma fábula na administração chamada pirâmide, o iceberg organizacional. O que é o iceberg? O iceberg, né, é um grande bloco de gelo, tá? Onde ele fica flutuando, tá certo? E as pessoas têm a parte visível e a parte invisível. A parte visível é a parte que nós chamamos de formal. A invisível, oculta, que é muito maior, você não enxerga na flor d'água, mas sabe que existe, é chamado de aspectos ocultos ou informais, que também tem que ser considerado nesse fator da organização, tá certo? Os aspectos visíveis da organização são os seguintes: quais são os elementos? São os objetivos, as estratégias, título, descrição dos cargos, objetivos e estratégias, políticas e diretrizes, métodos e procedimentos, medidas de produtividade. Aspectos ocultos, informais, padrões de influenciação de poder, percepções e atitudes das pessoas, crenças, valores, expectativas, normas grupais, relações afetivas, né? Ok, vamos passar o seguinte. Ok, fiz aqui. O que eu estou explicando para vocês? Eu estou explicando a segunda fase, a segunda função da administração, que é organizar. Não é isso? Qual é a principal ferramenta de organização que as instituições, que as organizações irão utilizar? É a ferramenta da estrutura organizacional, que você vai fazer um estudo à parte. Quais são as tipologias de estrutura organizacional? Só que, tá? Eu tenho que falar para vocês um pouco mais. Na estrutura organizacional, há a definição da especificação de tarefas, que se refere à especificação das atividades individuais ou de grupos em toda a organização, divisão do trabalho, o agrupamento dessas atividades de trabalho em departamentalização. Então nós temos aqui, para você entender como é que organiza o trabalho, especificação das tarefas. Tem que ser feito isso, isso, isso. A partir dessas tarefas, você vai dividir o trabalho. E depois que você divide o trabalho, você vai agrupar em especialização, segundo critérios de departamentalização. A padronização das tarefas, ou seja, a definição de procedimentos a serem realizados para garantir a previsibilidade das tarefas, também fazem parte da estrutura organizacional. A coordenação entre essas atividades, que aqui eu posso incluir também a comunicação, compostas pelos procedimentos realizados para integrar as funções das subunidades da organização. A centralização, descentralização de decisões. Então, a centralização e a descentralização, isso já caiu em concurso, hein? Então, a prova lá. A centralização e a descentralização das decisões faz parte do processo da função planejamento? Você vai marcar errada. Você vai falar errada. Por quê? Porque a definição da descentralização ou a centralização das decisões fazem parte do processo organização. Professor, então o que você está querendo falar? Que todos esses azulzinhos aqui, tá, que eu já passei, especificação da tarefa, divisão do trabalho, departamentalização, padronização, procedimentos, coordenação das atividades, centralização e descentralização de decisões, tamanho da unidade de trabalho, todas essas tarefas são tarefas inerentes à função organização. Papo reto, sim. Informação muito importante para você poder discernir na prova. Discernir na prova. Isso faz parte da função organização. Se cobrar esse cara aí na função direção, controle e planejamento, você vai marcar errado. Tá certo? Então, galera, então isso aí para vocês. O professor tentou especializar o máximo possível do processo administrativo para a gente aprofundar. Tá certo? Vamos fazer alguns exercícios aí. Primeiro exercício.
Anatel CESP 2012. O processo de administração adequadamente executado envolve as atividades de planejar, organizar, liderar e controlar. Com relação ao processo administrativo, julgue os itens a seguir. A decisão acerca do tipo de departamentalização que a organização deverá adotar é um processo característico da atividade de liderança? Professor, departamentalização é um processo característico não da liderança, mas sim do quê? Da organização. Quando fala liderança, ele está falando do processo de direção, que é o próximo que nós vamos ver. Então, o erro dessa palavra está a atividade de liderança. A gente corrigindo é organização. Bacana? 10, ótimo. Vamos para frente aqui. Vamos lá. Outra questão aqui. A distribuição do trabalho entre os departamentos faz parte do processo de controle? Distribuição do trabalho não está no azulzinho que eu passei no slide anterior? Professor, eu não quero aprender, eu quero decorar, eu quero ganhar o ponto. Depois que eu passar no concurso, nunca mais eu quero saber esse cara. Beleza. Não tem problema, cara. Aqui, meu objetivo aqui é ensinar você a passar. Tá certo? Fazer de tudo. Fazer concurso é vencer paixões. Então você decora. Lá não estava no azulzinho? E naquele azulzinho eu falava o seguinte: tudo que está azulzinho faz parte da qual função? Organização. O erro na questão está na palavra controle. Corrigindo esse cara aqui, ela é o quê? Processo de organização. É a segunda etapa. Professor, assim não tem jeito de errar? Não, não tem. A gestão organizacional com base de processos. Opa, isso aqui já é outro assunto. Pressupõe a estruturação do trabalho da organização em torno da realização do trabalho. Com a preocupação voltada para o valor que cada atividade agrega ao anterior. Errado. Só tem um erro. A gestão organizacional com base em processos. Está aqui. Falou processo. Pressupõe estruturação e organização em torno do modo de realização do trabalho. Errado. Toda a gestão de processos, presta atenção, está focado nos produtos e serviços. Nos produtos, os processos produzem produtos. Esses produtos podem ser bens ou serviços. E não no modo que ele está trabalhando. Só isso, tá? Professor, mas isso aqui não tem nada a ver. Pô, pois é, né, cara? Mas já está aqui, vamos fazer, né? Porque a gente não pode nenhuma oportunidade. Eu penso assim, cara, que a gente não pode perder a oportunidade de sempre estar aprendendo coisas, né? E às vezes é até bom pegar uma questão um pouco fora de foco como essa aqui para a gente dar uma, né? Vamos lá. Mais uma questão, última questão, acho que de hoje. Os processos organizacionais prescindem de alinhamento com a estratégia da organização? Ou seja, eles são antes? Errado. Os processos organizacionais, eles são após o alinhamento. Então, o erro está na palavra prescinde. Essa palavra prescinde sempre traz, cara, problemas de interpretação. Está errado. E o CESP gosta muito disso, cara. Então está errada, porque eles não prescindem. Tá? Não antecedem, são após. Então, primeiro você faz a estratégia da organização, depois tem um alinhamento com os processos organizacionais.
Steve Jobs, olha aí. Esse cara aqui, eu acompanhei muito o trabalho dele, hein? Embora eu não sou cliente da empresa dele, já fui, né? Já tive um notebook daquele Mac Air, né? Aqueles fininhos, mas eu não adaptei muito não, porque a gente está acostumado com Windows, né? E aí é difícil a gente sair do Windows. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Ou seja, o seu futuro é baseado nos seus sonhos. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima parte que vai ser direção. Tchau, tchau.